Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional número 14, o devocional da família cristã. E parabéns você que chegou até aqui. Vamos ter uma família melhor? Então vamos trabalhar nisso? E hoje o tema é: o que pode destruir um marido e ferir uma família? O texto base é Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos trabalhar nisso? Então, o tema de hoje, ele pode parecer forte, mas ele é necessário. Sim, por quê? Quando a gente fala de marido, eu quero falar de 8 tipos de maridos aqui neuróticos. Isso mesmo, neurótico. Nós não estamos falando de diagnósticos médicos, tá bom? Estamos falando de comportamentos, de atitudes que, quando eles não são tratados, eles podem deixar o casamento doente e afetar toda a família. Ninguém acorda um dia assim e fala assim: eu vou me tornar um marido difícil. Não, são hábitos, traumas, inseguranças, erros de caráter que vão crescendo ao longo do tempo. E a boa notícia é que Deus ele nos revela, sabe, as nossas falhas, e ele não nos condena. Ele revela isso para nos transformar, e hoje não é o dia de apontar o dedo para ninguém, não. Hoje é um dia para a gente olhar para dentro de nós e permitir que Deus trabalhe no nosso coração. Então vamos falar desses 8 tipos de marido? Primeiro marido, controlador. É aquele que quer controlar tudo, as decisões, as amizades, os horários, as escolhas. Ele confunde a liderança com domínio. Mas a liderança bíblica, ela não é controle, ela é um serviço. Quanto mais alguém tenta controlar tudo, mais insegurança revela. Famílias saudáveis são construídas sobre confiança e não sobre vigilância. Vamos falar do segundo marido, o marido ausente. Ele está em casa, mas não está presente. O corpo está ali, a mente está em outro lugar. Ele não conversa, ele não participa, ele não se envolve. Sabe, a ausência emocional dele pode ferir tanto quanto a ausência física. É isso. A família precisa da presença, precisa de atenção, precisa da conexão. Terceiro ponto, o marido explosivo. Tudo vira motivo para se irritar, tudo gera discussão, tudo produz tensão. Os filhos eles ficam com medo, a esposa vive pisando ali em ovos para que ele não perca o controle. O lar deixa de ser um lugar de paz, né? E quando a gente olha para Provérbios, capítulo 15, 1, a resposta branda desvia o furor. Homens de Deus não são conhecidos pelos gritos, eles são conhecidos pelo domínio próprio. Quarto marido, um marido egoísta. Pensa apenas em si mesmo, em seus desejos, nos seus interesses, nos seus planos, mas o casamento, ele é uma aliança, não é uma competição. O amor bíblico ensina que servir é mais importante do que ser servido. Sabe, as famílias fortes, elas são construídas com pessoas que aprendem
aprendem a pensar no coletivo, no todo. O quinto marido é o marido crítico. Nunca elogia, nunca reconhece, nunca valoriza, sempre encontra os defeitos, sempre aponta as falhas, sempre reclama. Com o tempo, as suas palavras, ela acaba se tornando um grande peso dentro de casa. A crítica constante, ela enfraquece a autoestima e desgasta o relacionamento. Palavras, elas são poderosas, mas podem destruir. Mas elas podem também restaurar. Sexto marido desconfiado. Vive alimentando suspeitas, questionando as intenções, criando cenários que nem existem. A desconfiança, ela destrói um lar de paz. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre verdade, diálogo e confiança. Sem confiança, o amor fica sufocado. Sétimo marido é um marido indiferente. Ele não agride, ele não discute, mas também não demonstra nada. Parece um morto-vivo. Não demonstra carinho, não demonstra interesse, não demonstra cuidado. Sabe, é uma pessoa indiferente. E a indiferença é muito perigosa, porque ele mata o relacionamento lentamente. O oposto do amor não é o ódio. Não. Não é, pastor. Não. Muitas vezes é a indiferença. As famílias precisam sentir amor sendo demonstrado diariamente. O oitavo e último, marido que não reconhece que precisa mudar. Talvez esse seja assim o mais perigoso de todos, porque enquanto alguém acredita que não precisa mudar, nunca vai buscar uma grande transformação. Nós temos áreas que precisam ser trabalhadas. Todos nós temos defeitos. Todos nós precisamos crescer. A maturidade, ela começa quando paramos de justificar tanto os nossos erros, sabe? Começa a justificar, e começamos a permitir que Deus nos transforme. E eu quero concluir dizendo que, ouvindo esses 8 comportamentos, talvez você tenha identificado alguém. Mas antes de pensar em outra pessoa, pergunte: existe algo disso dentro de mim? E eu quero dizer que a transformação de uma família começa quando alguém decide permitir que Deus transforme o seu próprio coração. Nenhum marido é perfeito, nenhuma esposa é perfeita, nenhuma família é perfeita. Mas Deus trabalha em pessoas que reconhecem suas limitações e desejam crescer e mudar. E o objetivo desse devocional não é acusar, não. É restauração. Porque aquilo que Deus revela, Ele também pode curar. Amém? E eu tenho um desafio para você hoje. Reserve alguns minutos e faça uma autoavaliação sincera. Pergunte para Deus assim: Senhor, existe algumas atitudes dessas em mim que esteja ferindo a minha família? Anote o que o Espírito Santo mostrar para você e comece a trabalhar nessa área. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, sonda o nosso coração, papai. Mostra-nos, Senhor,
aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Livra-nos, Senhor, do egoísmo, da indiferença, do orgulho, da ira e de tudo aquilo que enfraquece os nossos relacionamentos. Senhor, faz de nós homens melhores, maridos melhores, pais melhores e servos mais parecidos com Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha aí, a maior demonstração de maturidade não é provar que a gente está certo, mas é reconhecer aquilo que Deus ainda precisa mudar em nós. Amém? Deus abençoe sua vida e amanhã nós nos encontramos com mais um devocional.